Meus irmãos, muito boa noite. Com a graça do nosso Senhor Jesus, na paz do nosso Senhor Jesus. Então estamos aqui para mais uma aula, da lição número 29, com o título Aplicação Pessoal do Padrão de Deus. Nós temos como versículos base, Efésios capítulo 5, de 15 a 17, Efésios 5, de 15 a 17, que diz assim, com base no que já temos trabalhado nas lições das aulas anteriores. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Muito bem, irmãos, então nós temos trabalhado aqui o tempo todo, neste curso, nos versículos e nas aulas anteriores, e temos esse slide aqui, o primeiro, que era das aulas lá na igreja, e a gente trouxe aqui para mostrar Jesus chamando os seus primeiros discípulos: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Então todos acham isso uma grande honraria, e é, só que fica aí. Só que não fica aí no caso de Jesus. Ele diz mais: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Isso quer dizer, o que é assim mesmo se negue? Você não vai mais fazer a sua vontade, você vai aprender comigo qual é a vontade do Pai, e é isso que nós vamos fazer. Tome a sua cruz. Eu vou mostrar para vocês como é que se toma uma cruz e como é que faz o que o Pai mandou, como é que se nega a si mesmo, como ele se negou, deixando a sua glória, vindo aqui como homem, viveu 33 anos numa vida pobre, os últimos 3 anos do seu ministério sem ter uma casa, sem ter nada. E então foi isso que ele chamou, foi para isso que ele chamou. Essa parte ninguém quer. Ser discípulo de Jesus e dizer que é discípulo de Jesus, todo mundo diz que é. Os tais pastores, alguns se autodenominam até como apóstolos, bispos, coisa desse tipo, que dá aparentemente um grau maior. Então, olha só, irmão, nesses versículos aqui, como nós estudamos na última lição, e na última aula, aliás, sobre o padrão de Deus para as nossas vidas, foi isso que nós estudamos. Então, olha, nós vimos que o padrão de Deus é altíssimo, porque Deus é santíssimo. E quando ele diz lá em Levíticos, mais de uma vez, sede santos como eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo, ele sabia que a gente não pode ser isso. Quando ele deu a lei a Moisés, ele já disse, esse povo não vai cumprir a lei, ele sabia disso. Antes de criar o primeiro filho de Abraão, antes de lhe dar o primeiro filho, que foi Ismael, inclusive, ele disse, a tua grande nação que eu farei de ti, a tua grande geração, ficará escrava durante 400 anos. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas em todos os tempos. Então ele disse a Moisés que esse povo não ia cumprir essa lei mesmo não, mas ia se esforçar o que ele chama de o remanescente fiel, porque desse remanescente fiel viria o Messias de qualquer jeito, não é da tribo de Judá, chegamos lá. Então Deus mesmo é quem leva o seu povo, ele escolhe e leva, ele salva e leva. Então nós vimos aqui, o padrão de Deus, ele é santíssimo, mas nós também vimos que, pela sua graça, ele é quem nos conduz, ele é quem nos capacita a lutar, ele quem nos faz atravessar o deserto, que é dele também o deserto. Então nós temos que saber disso, irmãos. A luta para atingir o padrão de Deus, essa luta e a vontade e a disposição e a dependência é nossa. Nós temos que demonstrar isso. Enquanto o Senhor vai nos capacitando e nos mantendo forte no seu poder, nós vamos ver isso aqui, para que a gente faça a vontade dele e não a nossa. Foi isso que ele nos chamou assim. Quer ser meu discípulo? Então, venha após mim, ou seja, siga-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, aí você pode me seguir. Então nós vimos isso aqui, Efésios 6,10, quando ele diz, Paulo explica, aqui nesse mesmo livro que nós estamos, quando ele explica tudo da salvação, em dado momento ele diz, quanto ao mais, ou seja, de tudo isso que eu já disse, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,10. Então, onde é que nós seremos fortalecidos? Em que força? Com que poder? Seu quem? Do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso é a mesma coisa que ele diz lá em João 15 aos seus discípulos, encorajando-os e dizendo o que eles tinham que fazer, pregar: sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira, vocês são os ramos.
Os ramos não têm força própria ou vida própria, eles dependem do tronco da videira. Era o que Jesus dizia. E o agricultor é o meu pai. Ainda tem mais essa. Então, irmãos, é esse o padrão de Deus. Não pode ser diferente. Então o Senhor nos mostra isso. Filipenses 2, 12 e 13, que nós já temos visto também aqui. Paulo dizendo, aqueles irmãos de Filipos, a primeira cidade que ele chegou e pregou na Macedônia. O primeiro é aquele quase que morre, foi preso, apanhou, apedrejado, tudo. Então, olha, ele disse isso. Irmãos, assim como fostes obedientes na minha presença, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Pronto, bacana aí, né? Desenvolvei a vossa salvação. Então a salvação não é deles, é nossa, digamos assim. Eu é que vou desenvolver agora. Aí Paulo, sabendo disso, não é? Para acabar com a pretensão e arrogância dos arminianos, que são donos da sua salvação, Paulo derruba dizendo, sabendo, no entanto, que é Deus quem opera em vós tanto querer quanto o realizar. É Ele quem efetua em vós tanto querer quanto realizar. Você tem a salvação? Sim, mas foi pela graça. E é Deus quem mantém essa salvação em você. É Ele quem leva você no seu poder. Então tudo isso nós já vimos aqui. O padrão é altíssimo? É. É inatingível por nós aqui na Terra? É. Jamais seremos perfeitos aqui? Sim. Paulo diz isso. Não que eu seja perfeito. Ele diz isso. Eu não atingi a perfeição, eu nem posso atingir. Mas a minha perfeição é prosseguir para o alvo. Eu prossigo para o alvo. É esse o nosso papel aqui como discípulo. Seguir o mestre em qualquer situação. Então nós temos aqui, 1 Pedro 1,3,5, a primeira carta de Pedro 1,3,5, nós vamos ver aqui, né? Ele diz assim, de 1,3, capítulo 1, versículo 3 assim. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então olha só de novo aqui, outro apóstolo de Cristo dizendo a mesma coisa. Foi Ele quem nos regenerou. No Senhor Jesus, Ele nos regenerou, segundo a sua muita misericórdia. Misericórdia tem a mesma raiz de miséria. Então quem tem misericórdia de alguém, ele se compadece da miséria que aquela pessoa está vivendo e o tira de lá se for o caso. Né? Compaixão, ele sofre o sofrimento que aquela pessoa está sofrendo e vai lutar com ele por aquele sofrimento. É isso que é misericórdia e compaixão. Suas ternas misericórdias e grande compaixão, que diz lá nos Salmos, ele diz isso várias vezes. Então, irmão, nós temos aqui o seguinte: Ele, pela sua misericórdia, por causa da nossa miséria, a miséria do pecado, foi Ele quem nos regenerou. O que é regenerar? É gerar de novo, é dar vida de novo. A vida que nós temos em Adão é corrompida. Então, como Paulo explica, veio o segundo Adão, Jesus, agora este sem pecado. E este nos deu a vida, e vida em abundância, como ele diz, o que não tem nada a ver com bens materiais, como os pastores pregam. Não é? Esse vida em abundância é a vida eterna no céu com ele. Já começa aqui, quando nós entendemos qual é a perspectiva de Deus, qual é o padrão de Deus para nossas vidas. Essa vida em abundância, independentemente das circunstâncias, já começa aqui, quando nós entendemos. Muito bem, então repare bem, Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus Cristo ressuscitou. Ele não é o primogênito dentre muitos irmãos, como Paulo fala em Romanos 8:29? Pois é. É nesse sentido, ele foi primeiro. Ele é o primeiro que entrou na glória com este corpo daqui da terra, já refeito, né? Pois nós o seguiremos. É isso que Pedro está dizendo aqui. Nós temos essa esperança para uma herança incorruptível, não envelhece mais, não morre mais, não adoece mais, sem mácula, não há qualquer pecado, qualquer nódoa, qualquer mancha, inacessível, não murcha, como as coroas daquele templo lá que ele escreveu isso nas Olimpíadas. O cara recebeu a coroa de louros. Louro é um vegetal. Então dava aquilo, colocava na cabeça queimada, pronto, hoje é a medalha de ouro. Né? 3 dias lá no cabide de medalha dele, estava lá, a coroa dele murchava, 3, 4 dias estava murcha. Ele está dizendo que é que nós receberemos, essa herança é inacessível, ela não murcha. Não é? Então nós temos aqui nos céus guardada para nós. Então
É Deus quem cuida disso. Nós somos os agentes, somos nós que agimos, e para isso, por isso nós somos responsabilizados. É por isso que ele convida. Seja o convite para vir, que até um morto vem no caso de Lázaro, seja o convite para não vir, como foi o jovem rico, que foi ele quem procurou Jesus. Senhor, o que farei para herdar o reino dos céus? Cumpre a lei? Eu já cumpro. E cumpria mesmo, Jesus cumpria mesmo. Tanto que Jesus não disse que ele não cumpria, não. Está certo, mas ainda te falta uma coisa. Jesus sabia que ele era rico e sabia que o seu coração estava nas riquezas. Ainda te falta uma coisa. Vai, vem teus bens, dá aos pobres. Jesus sabia que ele não ia atender. O rapaz virou a costa e foi embora. Só que ele foi responsabilizado. Foi dito para ele o que era que ele precisava fazer para herdar o reino dos céus. Ele não quis. Foi responsabilizado. Nesse sentido, ele pode não querer, porque ele não foi um eleito para vir. Se ele fosse um eleito para vir, ele teria vendido seus bens, teria seguido Jesus, como esses aqui estavam lá no seu trabalho normal, seu barco de pesca, João e Tiago junto com seu pai, seus empregados, eles eram sócios, Pedro, André estavam lá, Lucas disse que eles eram sócios, largaram tudo e seguiram Jesus. Levi, o Mateus, o publicano, largou sua coletoria de impostos e seguiu Jesus. Então, quando Jesus chama, até um morto vem. O chamado de Jesus produz vida e vida obediente. É isso que nós temos que fazer como discípulos de Jesus. Aplicar isso pessoalmente. Cada discípulo atendeu o chamado pessoalmente. Embora tenha formado um colegiado, mas cada um recebeu o chamado pessoalmente. Então, irmãos, nós temos aqui 2 Pedro também, 1, 3 e 4, o outro livro de Pedro, ele diz de novo o seguinte. 2 Pedro 1, 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais, ou seja, pela própria glória e virtude do Senhor, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas os torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Então repare que em tudo isso aqui há o agir de Deus. Não é? Foi Ele que pelo seu divino poder nos deu e nos tem sido dada todas as coisas de que precisamos, que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo. Eu repito aquela frase: discipulado não é opcional. Quem é chamado pelo Senhor Jesus para vir, será discipulado. Isso é uma consequência natural no processo de santificação, até chegar à morte ou o dia que o Senhor vier, o dia da glorificação. Então isso não pode ser cortado. Eu não posso ser convertido e eu não quero fazer parte de discipulado nenhum. Eu já estou convertido, tá bom, já sou crente. Não existe isso. Isso não existe. Então nós temos que aplicar. Não fomos chamados? Fomos. Então seremos instruídos e aplicaremos essa instrução nas nossas vidas individuais, embora junto com os outros formamos um corpo que é a igreja. Mas a santificação é individual de cada um, a vida com Deus é individual de cada um, embora, repito, cada um seja parte de um corpo chamado a igreja, o corpo de Cristo. Então nós temos que prestar atenção a essas coisas, irmãos. Às vezes a gente quer, digamos, pegar carona na santidade de alguém. Não é possível isso. Nós já vimos aqui, lá com base em Ezequiel, Deus dizendo, cada um levará o seu pecado, cada um levará a sua virtude. Não é pela virtude do pai que o filho será salvo, nem é pelos defeitos do pai, pela devassidão, ou podridão, ou corrupção do pai, que o filho será, embora isso afeta. A gente sabe que na convivência somos seres sociais e isso afeta. Mas não é isso. Você será condenado pelos seus pecados. E você, seja de que tipo de pecador for, será justificado pela justiça de Cristo. Você não tem nenhum mérito. Nenhum mérito. Então é isso que nós temos que entender. É individual. A salvação é individual. A santificação é coletiva no sentido de que aprendemos com um pastor na igreja, mas a aplicação também é individual. Então vários indivíduos de uma igreja, todos buscando a santificação pessoal, o conhecimento pessoal, inclusive um auxiliando o outro, se edificando mutuamente, é assim que nós crescemos. Mas eu não tenho como edificar alguém se eu não tenho nada para dar. Então eu primeiro tenho que aprender. Eu não tenho como discipular alguém se eu primeiro não for discípulo. É a história do líder. Eu não posso liderar ninguém se eu não soube ser liderado primeiro. Não existe essa possibilidade.
Então nós temos que ninguém dá o que não tem. Tá? Então vamos, irmãos, seguindo aqui. A aplicação pessoal, nós temos aqui. Os apóstolos sabiam disso. Eles sabiam que o poder era o poder de Deus. Jesus disse muito claramente: sem mim nada podeis fazer, para vocês é impossível, mas para Deus não há impossíveis. Ele disse várias vezes, não é? Se vocês estiverem nos meus mandamentos, vocês vão viver no meu amor, no amor do Pai. Já vimos todos esses versículos aqui. Então os apóstolos sabiam disso. Eles sabiam que foram discipulados pelo Senhor Jesus, eles sabiam disso, e ensinaram às igrejas primitivas o que eles aprenderam com o Senhor Jesus. Infelizmente, não se vê mais isso hoje, é muito difícil. É muito difícil. Qualquer que seja a igreja, qualquer que seja o pregador, a pregação é sempre agradável. Dificilmente uma pregação confronta os pecadores com os seus pecados e os chama a arrependimento. Quando ele fala em pecado, fala de uma forma muito light. Não está acusando ninguém, não está chamando ninguém a se arrepender, a rever sua vida, ninguém. E se chamar é de uma forma muito light. Muito light, não chega a chocar ninguém. Não chega a chocar ninguém. Certo? Bem disseste que não és casada. Já tiveste 5 maridos e tens agora não é teu marido. É assim. O padrão de Deus é assim. Cadê os teus acusadores? Mulher, vai e não peques mais. Então não tem negócio de mimimi, como se diz. Não tem, vamos dar um jeito, venha que Jesus lhe ama. Que conversa é essa? Não é assim. É assim que a gente vê nas igrejas, mas não é assim, não é esse o padrão de Deus. Então nós vemos aqui, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos o que lhes aconteceria na sua missão de apóstolos. Ele disse, ele foi muito claro, ele não negou nada não. Ele não disse: olha, não se preocupe, eu vou deixar o Espírito Santo com vocês e vocês terão poder. Poder para quê? Para enfrentar a morte, para enfrentar prisões, torturas, traições, de maneira que eles não esmorecessem. Estava com o Espírito Santo. Então nós vemos aqui em Mateus 5, 10, 12, nós já vimos esse versículo na aula anterior dessa mesma lição, ele dizendo: olha, vocês são bem-aventurados quando mentirem, quando levantarem falso sobre vocês, vocês são bem-aventurados. Essa é a palavra do Senhor Jesus. É totalmente o contrário do que se ouve hoje em qualquer pregação, em qualquer igreja quase. Vocês são bem-aventurados se forem perseguidos por causa da justiça, porque nesse caso é dessas pessoas que vem o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Onde é que a gente vê isso acontecer com um pastor? Em algum lugar? Quando a gente vê acontecer acusações contra algum pastor, é porque ele é um ladrão mesmo, é um safado mesmo, nós sabemos disso. Mas acusações e falso testemunho contra um pastor verdadeiro de Jesus, quando foi que vocês já viram isso acontecer? Nunca, a não ser nos países orientais, em que tem que ser aquela religião dos camaradas lá. Né? Então nós não temos isso aqui. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Não é? Regozijai, pois assim perseguiram os profetas que vieram ante vós. E isso, Jesus está dizendo: vocês serão bem-aventurados quando acontecer isso com vocês, porque foi assim mesmo que aconteceu com os profetas ante vós. Lá em Hebreus ele diz o que aconteceu com aqueles homens: foram cerrados ao meio, degolados, passados ao fio de espada. Jeremias foi jogado dentro de uma cisterna para morrer de fome. Detalhe, irmãos, olha só, está escrito: a cisterna estava seca, ela só tinha lodo no fundo. Ele foi jogado lá para morrer. Está escrito de fome, está escrito na Bíblia. Ele foi jogado lá para morrer de fome. Pois é, eu vi pastores pregando e vi escrito em livros: o homem foi jogado lá, todo ensopado, água pelo pescoço, morrendo de frio. Mas está dito na Bíblia que a cisterna estava seca, só tinha lodo lá no fundo, e ele foi jogado lá, não foi para morrer de frio ou afogado, não, foi para morrer de fome. Ele não tinha como sair de lá, logo ia morrer de fome. Está escrito isso na Bíblia. Mas os caras enfeitam o pavão de alguma maneira para mexer com o emocionalismo daquelas pessoas que foram ali para serem mexidas. Ainda tem mais essa. Foram para ali para isso mesmo. Então, é como diz o povo: junta a fome com a vontade de comer, dá certo. O cara quer enganar, você quer ser enganado, então pronto, dá certinho. Então, irmão, nós temos aqui Jesus dizendo também, lá em Mateus 10, já lemos isso aqui também, encorajando, isso é um encorajamento aos seus discípulos, dizendo: vão matar vocês, vão perseguir vocês. Não é? Então, mas não tenham medo não tem mais os que matam o corpo e nada podem fazer a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Ele diz isso. Então, isso era estímulo. Isso era estímulo aos seus
Discípulos que se tornariam apóstolos para pregar o evangelho mesmo nessas condições. Vão matar vocês, agora não temam isso não. Irmãos, isso não existe na igreja dos nossos dias, na igreja ocidental. Não existe um negócio desse. Mas não existe mesmo. Algum missionário se aventura a ir de fato para tribos indígenas sabendo que está correndo risco de vida até. Alguns muito poucos, mas bota muito pouco nisso. A maioria vive muito bem obrigado nas cidades. Nós vemos igreja com 3, 4 pastores concorrendo a um mandato de pastor, como se fosse candidato a prefeito de uma cidade, alguma coisa assim. Isso não bate com o que Jesus disse: orai para que Deus mande obreiros, a seara é grande. Não bate com o que Jesus disse: a seara é grande, está faltando obreiros. Como é que tem 3, 4 pastores concorrendo, 2, 3, 4 concorrendo na mesma igreja? Detalhe, nunca isso acontecerá numa igreja pobre. Nunca. Numa igreja pequena, nunca. Numa igreja de interior, nunca. Isso acontece em igreja capital. De preferência em bairros nobres. Tem coisa errada aí. Isso claramente tem coisa errada aí. Não bate com o que Jesus ensinou, não bate com o que ele ensinou aos seus discípulos, ao discipulado. Não bate. Não bate. Então, olha só, irmãos, nós vemos isso aqui. Eu preguei um dia desse lá na igreja, em Lucas 21, há uns 4, 5 domingos atrás, eu acho, Lucas 21, e nós vimos aqui, né, Jesus dizendo aos homens, falando sobre as tribulações que viriam. Ele diz: antes de acontecer isso, porém, antes de acontecer essas coisas, da tribulação que ele estava falando, ele diz mais que ainda não era o fim, era só o começo, né? Ele ainda diz mais: antes disso, porém, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E diz mais: e isso acontecerá para que deis testemunho. Irmãos, isso não acontece mais hoje. Então o que está errado? A palavra de Jesus? Ou isso aqui foi dito exclusivamente aos seus 12 apóstolos? Foi só com eles que aconteceu isso? Não acontece mais hoje? E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Não vale mais não isso aqui? Ou isso, como eu digo, foi só para os seus 12 discípulos, para mais ninguém. Não se aplica isso para mais ninguém, foi só para os 12 discípulos. Interessante, os pastores querem a parte do poder. Ele também dá poder a esses dois aqui, lá em Mateus 10, chamou seus 12 discípulos e está lá o nome. Pedro, André, Simão, Judas, outro Judas, os Iscariotes, Simão, o Zelote, Bartolomeu, Filipe. Está lá os 12, está nominado lá, não está meu nome lá não. Está nominado lá os 12 a quem ele deu poder para ressuscitar mortos, isso aí tudo. Se beber veneno não vos afetará, coisa desse tipo. Está lá o nome dos 12 a quem ele deu esse poder. Lá está escrito, está nominado. Pois foi a esse mesmo 12 que ele disse isso aqui. Aí os camaradas querem aquele poder, dizem que são discípulos de Jesus e têm aquele poder para ressuscitar defunto e haja poder, mas não querem essa parte aqui. Vão trair você, vão matar você, vão bater você, não tenham medo. Essa parte ninguém quer, ninguém ensina sobre isso. Só ensina sobre o poder. Detalhe, poder que é dado só ao pregador. Os que estão ouvindo não tem poder de nada não. O pregador fica rico, tudo. O pessoal continua na miséria lá, né? Embora ele dizendo que vai ficar rico todo mundo. Né? Muito bem, irmãos, então a gente tem que prestar atenção, irmãos. A aplicação do padrão de Deus é pessoal, nós temos que entender. Quando um homem está enganando uma igreja, ele na verdade está enganando uma multidão, e o povo em multidão é gado. É gado, certo? Nunca, nem a psicologia consegue explicar um linchamento, porque as pessoas são levadas a fazer. Nenhum pensa no que está fazendo ali, todos pensam junto, vamos acabar com esse cara, pronto. Por que ninguém pensa quando grita incêndio? Todo mundo corre sem ninguém saber por que está correndo, para onde está correndo, vai todo mundo junto. Manada. Nem a psicologia consegue explicar esse sentimento grupal, coletivo, ao mesmo tempo, do mesmo modo. Um povo no arquibancada de futebol, que loucura aquilo! Né? Aquilo é uma loucura. Então nós vemos essas coisas, irmãos, mas acontece que dentro de uma igreja ali não é uma manada. Uma igreja não é uma arquibancada de futebol, pelo menos não era para ser. Era para ser um grupo de indivíduos que formam um corpo e que estão todos ali na mesma perspectiva, a perspectiva de Deus, buscando compreensão cada vez mais, entendimento cada vez maior da vontade de Deus, para, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, botar
essa vontade de Deus em prática, praticando as boas obras que são do Senhor e não nossa. Isso. Aí cada irmão ali, indivíduo, sabe que tem, digamos assim, a responsabilidade não só de aprender, como também de nutrir o irmão que ele verificar que está mais fraco. É isso que é a igreja. Ou seja, nós não somos uma torcida de futebol. Não somos uma manada correndo com medo do incêndio. Não somos uma multidão enlouquecida linchando alguém. Não, todos ali estão possuídos do poder do Espírito Santo. E como diz João, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Ele sabe o que está dizendo, quem está aprendendo sabe o que está aprendendo. Não fica ali também levado ao êxtase por uma música repetida com uma espécie de mantra. Acontece muito isso dentro das nossas igrejas, qualquer uma, um hino fica repetindo lá, poderoso, poder. Isso é um mantra, isso leva a pessoa a sair de si, a deixar de raciocinar. Certo? Então nós temos que tomar muito cuidado, a aplicação é pessoal, temos que saber. Não podemos nos deixar pelo sentimento de uma multidão que está sendo, todos eles manipulados pelo pastor que está ali na frente, animador de auditório, né? Entretedor de plateias. Não podemos cair nesse erro. Olha a honestidade de Jesus ao ensinar os seus discípulos. O que é que vai lhes acontecer? Olha a honestidade do discipulado. Portanto, para conhecer o padrão de Deus e saber como aplicá-lo em nossas vidas, precisamos passar por um discipulado honesto, como o Senhor Jesus fez com os seus discípulos e como os apóstolos fizeram com as suas igrejas primitivas, como encorajando-as diante das tribulações pelas quais certamente estavam passando e passariam mais para frente, haveriam de passar em consequência da sua fé no Senhor Jesus, morto como um herege e agitador, não é? Em obediência à palavra de Deus, como Jesus ensinou. Nós vemos em Atos 14, é bem interessante isso aqui. Em Atos 14, Paulo fazia suas viagens, fundava as igrejas e depois, em uma outra viagem aconteceu de ele passar por essas igrejas, não é? Aí nós temos aqui, isso foi dado há poucos dias numa aula do presbítero Daniel, né? E ele passou aqui em Listra, em Cônio, foi instigado, apedrejaram Paulo, ele saiu de lá e diz que ele passou de novo em Listra, voltaram para Listra, aí ele fazendo o quê? Fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé e mostrando-lhes que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Isso foi ensinamento do apóstolo Paulo para uma igreja que era perseguida por causa do nome do Senhor. Isso não serve mais. Tem que tirar isso da Bíblia. Porque nas nossas igrejas ocidentais aqui não existe esse tipo de ensinamento. Nem existe esse tipo de situação. Não existe qualquer tribulação por ser evangélico, como se diz. Não existe isso. Por quê? Porque não estão vivendo de acordo com o padrão de Deus, com certeza absoluta. Não estão vivendo na perspectiva de Deus, e sim na nossa perspectiva mundana, totalmente conformados com o presente século, como Paulo também ordena que não aconteça isso lá em Romanos 12, 1 e 2, que pregamos um dia desse sobre isso também. É por isso que não são perseguidos nem nada. Então, olha o que se diz aqui para as igrejas, ensino dos apóstolos, aqueles que aprenderam com Jesus, que Jesus disse vai acontecer com vocês, aconteceu. Aqui, Paulo acabou de ser apedrejado numa cidade, foi para outra, mostrando aos irmãos o quanto importava sofrer pelo nome de Cristo. Aí nós vemos de novo, Filipenses 1, 29, vamos mais para frente, Filipenses 1, 29 e 30. O homem de Deus dizendo para a igreja de Filipe, para a igreja que mais se identificou com Paulo, digamos assim. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Então observe, olha o ensinamento. Onde é que existe o ensinamento desse hoje em qualquer igreja? Que lhes foi concedida a graça de padecer pelo nome de Cristo. Ele estava preso. E vocês vão padecer ainda. O mesmo combate vocês vão ter sabendo como eu estou. Ele estava preso. Ainda agora ouvis que é o meu combate. Ele estava preso. Onde, irmãos? Qual a possibilidade de se ouvir um ensino desse numa igreja? Nenhuma. Por quê? Porque não tem igreja nenhuma que recebeu a graça de sofrer pelo Senhor. Então é falso o ensino. Ou então isso aqui não vale mais.
Isso aqui não serve mais, temos que fazer uma nova Bíblia, como o Papa disse que vai fazer, uma Bíblia mais moderna. Essa aqui está totalmente ultrapassada, esse negócio aqui. Meus irmãos, olha, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Crê em Cristo? Creio, eu sou crente, eu já creio, eu aceitei Jesus como meu Salvador. Está resolvido. Não é só isso. Essa graça de crer no Senhor vem junto com ela a graça de padecer pelo nome dele. O homem está dizendo isso aqui. Não há condição nenhuma de se ensinar isso na igreja hoje, porque não tem igreja nenhuma sofrendo pelo nome de Cristo. Aqui no Ocidente tem não. Pode ter algum país comunista desse aí, Bolívia, Nicarágua, não sei o que, esse país aí comunista aí, pode ser que haja algum tipo de perseguição. Pode ser. E detalhe, se você for olhar, é preciso ver direitinho se essa perseguição é por causa do nome de Cristo mesmo. É preciso verificar isso. Então, 2 Timóteo 3,12. Vamos para frente aqui. Ensinamento apostólico. 2 Timóteo 3,12. O homem ensinando para o seu discípulo Timóteo, pastor de uma igreja, para ele conduzir a sua igreja. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Tem que tirar esse tipo de versículo da Bíblia. Isso não é ensinado. E não há, essa verdade aqui não existe em igreja nenhuma no Ocidente. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Não existe isso no Ocidente. Por quê? Porque o Ocidente recebeu uma religião, digamos assim, uma religião de poder. Não de poder sofrer pelo nome de Cristo, uma religião de poder manipular todo mundo. Está aí os Estados Unidos. Foram eles que trouxeram essa religião para cá, basicamente. Está aí os Estados Unidos. Os Estados Unidos, como eu tenho dito na minha percepção, são uma grande bênção para a Terra toda, como são uma grande maldição para a Terra toda também. Tudo quanto é bom em termos de tecnologia e ciência, os Estados Unidos ensinam. Tudo quanto é ruim em termos de fuleiragem, como é que se diz? Idolatria presepada em culto, é tudo dos Estados Unidos que vem também. E o povo aceita tudo que vem dos Estados Unidos. Então, irmãos, infelizmente, isso é uma verdade. Então, olha, nós temos aqui, 2 Timóteo, o homem dizendo isso. 1 Pedro 4, 19 e 20. Isso está na Bíblia. Como eu estou dizendo para vocês, isso não serve mais. Pelo menos para a nossa igreja ocidental. Você vai pastor não ensinando um negócio desse, nem tem como ensinar. A igreja não está sofrendo nada pelo nome de Cristo. Então, como é que ele vai pregar isso? Ele vai pregar que você é vencedor. É isso que se vê. Então, 1 Pedro 4, 14 a 19, o homem de Deus diz assim de novo: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Jesus disse isso para eles. Por isso que ele está ensinando para a igreja. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Jesus disse isso para eles. Lá em João 5, em Mateus 5, 10, 12, lembra-se da glorinha. É isso que Pedro está ensinando para a igreja. Então, irmãos queridos, o discipulado honesto do Senhor Jesus aos seus discípulos, transformados em apóstolos, eles fizeram o mesmo discipulado honesto com as igrejas, o que não ocorre hoje, especialmente no Ocidente. Não ocorre um discipulado honesto, é tudo mentira, é boa vida, é religião, vida mansa. É isso que se explica. Quem negar isso está com algum problema de percepção da Bíblia, ou já é um enganado, achando que está tudo certo. Então, irmãos, ele continua, não é? Cadê? 14, 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Você está sofrendo porque é cristão. Você está sofrendo pelo nome de Cristo. Então não se envergonhe não, se glorie nisso, como Jesus ensinou. É até o 19. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. A ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Nós estamos vendo aí o mundo totalmente corrompido, o juízo de Deus sobre o mundo, inclusive com pandemia. Deus sempre agiu assim. Deus sempre agiu assim. Então, e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o iníquo? Sim, onde vai comparecer este pecador? Imagine, vamos estar dizendo, se ele sofrer tudo, se começar o juízo por nós sabemos de onde vem esse juízo.
Não é? Inclusive, se nós mesmos nos julgássemos, como Paulo diz aos Coríntios, não precisava mais ser julgado por Deus, digamos assim. Porque nós mesmos estamos admoestando, nos ensinando, como Paulo diz aos Romanos e diz aos Gálatas também, vocês estão cheios de conhecimento para admoestar uns aos outros. Como escritor aos Hebreus, diz: levantai os ombros caídos, joelhos trôpegos. Nós tínhamos que viver assim, sabendo disso. O que é que nós fazemos? Vamos numa igreja, domingo nos reunimos lá e tchau. Alguns ainda ficam lá tomando um cafezinho, outros nem isso. Termina, tchau e vence, como se diz. Só se vê de novo no próximo domingo. Né? Lutamos para ter um culto doméstico. O presbítero Daniel vem se esforçando desde o início do Covid para mandar para os irmãos a lição todo domingo. Quem é que ouve aquilo? Eu vejo quem é que pelo menos visualiza. Agora, quem ouve de fato e vai ler os versículos, muito poucos. E todos que estão me ouvindo sabem disso. Então, irmãos, não é essa a igreja da Bíblia. Quem está sofrendo por causa disso? Qual é o sacrifício, como na pregação de domingo passado, qual é o sacrifício que você está oferecendo a Deus? Nem o sacrifício, digamos assim, de pegar a sua Bíblia e estudar e ver os versículos que o presbítero disse, e examinar os versículos, e se for o caso, fazer uma pergunta ao pastor. Eventualmente, faz uma pergunta ao pastor. Eventualmente, pastor, hoje na aula do presbítero Daniel eu vi isso assim, eu vi aqui no versículo assim, o que quer dizer isso? Eventualmente, faz uma pergunta. Então, irmãos, a aplicação do padrão de Deus é pessoal. Nós nos esforçamos, chamamos a atenção, admoestamos, mas é assim, é triste a gente ver que a coisa é desse jeito aqui. Olha, o nosso discipulado, a nossa insistência com vocês é honesta. Eu não estou enganando ninguém dizendo que a vida é fácil, que a vida é boa. Eu não faço isso, vocês sabem disso. Eu não faço pregação adocicada, psicologizada, enfeitada, vocês sabem disso. Muitos reclamam que eu sou muito duro. Pois é, eu sigo o padrão da Bíblia. Você não vê nenhum profeta do Velho Testamento adocicado. Jesus era extremamente duro, João Batista antes dele. Os apóstolos extremamente duros no seu ensino, radicais no seu ensino. É isso que eu vejo na Bíblia. Eu não vejo lugar para esses pastores simpaticíssimos hoje. Todo mundo adora os pastores. Isso é contra o que a Bíblia diz. Foi o que Jesus disse: todos vos odiarão por causa do meu nome. Hoje, seja crente ou não crente, que todo mundo é evangélico hoje. Os pastores, pensem, pessoas honradas, e idolatradas e admiradas em todo o canto que chega. Quanto mais rico, mais famoso, mais idolatrado é. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Né? Então, irmão, nós vimos aqui o que o homem de Deus disse. O que foi que o Senhor Deus nos ensinou? Nós temos que ver estas coisas, irmãos. Nós temos que ver estas coisas. Não é possível você viver dizendo que é crente, totalmente fora do padrão de Deus, totalmente fora da perspectiva de Deus. Isso não existe. Não é? Agora, irmãos, prestem atenção. Estas coisas aconteceram com os discípulos de Jesus, com as primeiras igrejas fundadas por eles, pelos apóstolos, e foram escritas para o nosso ensino. Está escrito lá em Romanos que estas coisas que outrora foram escritas para o nosso ensino foram escritas. 15:4. O que outrora, por tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Pois é, estas coisas que foram ensinadas aqui de forma dura, o que aconteceu com Jesus, o que Jesus disse que ia acontecer com os seus discípulos, que viraram a porta e aconteceu com eles, e eles ensinaram a igreja, aconteceu com as igrejas. Isso é para a consolação, é para que pela paciência, esperança no nosso Senhor, nós sigamos consolados pelas Escrituras, e não pelo mundo, e não pelas coisas do mundo. Aí eu sempre pergunto para vocês, lá no discipulado na igreja, isso ainda vale? Eu faço a pergunta assim: isso serve ou não serve? Por que ninguém ensina isso mais? Porque não combina com as igrejas. Esse tipo de ensino, de fato, não combina com a vida das igrejas, que eu digo, de organizações socio-religiosas ou clubes socio-religiosos. Não combina. Não tem como ensinar isso para esse povo. Esse povo não está sofrendo, nunca sofreu. Vive muito bem obrigado com o mundo. Tudo rico, cheiroso, perfumado, bonito. Não combina com isso aqui. Esse ensino realmente não combina. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Se nós somos de fato discípulos de Jesus, temos que saber destas coisas. É muito bom saber destas coisas, e tudo isso é graça de Deus nas nossas vidas. O conhecimento sobre como os primeiros discípulos do Mestre venceram o mundo
devem servir de encorajamento, de combustível para que continuemos a caminhada como luz do mundo, um mundo que jaz nas trevas. Até os nossos sofrimentos, tribulações, como Paulo diz aqui aos Filipenses, ele diz isso, que as cadeias dele, ele sabe que as cadeias dele ajudam a fortalecer os irmãos. Ele diz isso, olha, 1:12-14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O que se vê nas pregações? Você vê algum pastor, alguma notícia? Às vezes a gente vê que algum irmão está preso lá pelos muçulmanos, sempre fica todo mundo orando aqui, né? De fato, isso mexe com a gente. Lá no Oriente. Mas aqui no Ocidente, o que a gente vê? Pastores famosíssimos andando com um carro blindado, com mais carro na frente e atrás do que o governador. Segurança, jatinho, helicóptero para chegar nas igrejas. É isso que a gente vê. É isso que a gente vê nessas igrejas empresa. E nas nossas igrejas que não são empresas, pastores famosíssimos também. Famosíssimos. Onde vão levam multidões atrás deles. Obviamente não é pela palavra de Deus, é pela fama do homem. Então a gente tem que prestar muita atenção. O homem está dizendo aqui que as cadeias dele, coitado de Paulo, as cadeias dele, as prisões dele serviu, como ele disse ainda agora a vocês, a esse Filipenses aqui, a vocês foi dada a graça de sofrer por Cristo. E vão sofrer mais ainda, como eu estou sofrendo. Então isso é um discipulado honesto, conforme a Bíblia. Esse é o padrão de Deus. Jesus disse, o mundo odiou a mim, vai odiar vocês. Se o mundo se agradar de vocês, vocês não são meus discípulos. Tiago diz isso, João diz isso, Paulo diz isso, não vos conformeis com o mundo, aquele que ama o mundo não tem Deus. Tiago diz também. Então, irmãos, o que é que está errado? É a Bíblia? Não, é a igreja. É a igreja que formou-se como instituição socio-religiosa e criou regras e modos de pregar, e formas de levar multidões sem um discipulado honesto. Foi isso que aconteceu. Então nós temos que tomar muito cuidado. De igual modo, o conhecimento destas coisas deve servir de alerta contra os falsos mestres. Exatamente o que eu estou falando. Pela vida que levam. Como é que esses mestres levam a vida? Agora há poucos dias me mandaram uma notícia, está no YouTube até, de um pastor que agrediu um rapaz da igreja dele, a ponto do rapaz ir para o hospital quase morrendo. Né? Eu não conheço aquele pastor, mas conheço pessoas que foram da igreja dele. Né? É pastor empresário, é complicado isso. Não bate com a Bíblia esse negócio. Pastor empresário, pastor poderoso, rico, famoso, não bate com a Bíblia. Esses complementos nominais de pastor famoso, pastor rico, pastor importante. Então, esses complementos estão totalmente contrários ao ensino da Bíblia. Totalmente contrário ao ensino da Bíblia. Pastor admirado por multidões está totalmente o contrário do que a Bíblia ensina. Então, Jesus disse, o mundo vai odiar vocês por minha causa. Vocês vão sofrer por minha causa. Até os da própria casa de vocês vão matar algum de vocês. Tem coisa errada. Ou a Bíblia está errada e não serve mais, ou a igreja está totalmente errada contra o padrão de Deus, fora da perspectiva de Deus. Eu afirmo, é esta a alternativa, a correta. A igreja está errada enquanto instituição. Criou jeito de ser por conta própria, fora dos ensinamentos da palavra de Deus. Então nós temos que ver isso aqui, meus irmãos, porque esses ensinamentos, pregações adocicadas, humanizadas, né? O centro da pregação é o homem e não Deus, psicologizadas, ela visa o seu bem-estar, o seu alto astral, o seu moral alto, é isso que a pregação visa, né? Prometem a nós um céu aqui na terra. Para que eu quero céu? Se o homem já está prometendo um céu aqui na terra, aqui é bom demais de morar do jeito que esse homem está prometendo aí. Eu quero mais lá saber de céu, né? Isso nos afasta de Deus. Mateus 7, 15 e 16, nós temos aí, já lemos, né? Mateus 7, 15, 16. Não, hoje não lemos ainda não.
Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Como é que esses homens vivem? Veja a vida de Fausto que esses homens levam. Carrões, hotéis de luxo, mansões, fazendas, os cambal, editoras, seja lá o que for. Tem coisa errada aí nesse negócio. Então prestem atenção. Mateus 24, 24, também falando sobre esses falsos mestres. Nós temos que saber dessas coisas. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais. Atenção, é Jesus quem diz isso, viu? Essa é a única promessa. Promessa não, a única afirmação de que pessoas, fora os apóstolos, operariam grandes sinais e maravilhas. É o único lugar que tem dizendo que aconteceria isso. É esse aqui. Então, agora quem são? Falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Esse se possível, enganar, se possível, os próprios eleitos, quer dizer que os eleitos não serão enganados. Então, se você está na igreja com falsos profetas operando sinais, maravilhas e milagres, que Jesus disse que quem fará isso são os falsos profetas. Se você está na igreja dessa, você não é ovelha. Não é um eleito. Porque os eleitos não serão enganados, como Jesus está dizendo aqui. 1 João 4,1 também nós temos o profeta apóstolo João dizendo isso, para tomar cuidado, prestem atenção. Naquele tempo, as pessoas iam nas casas. Né? As pessoas iam nas casas, não tinha igreja ainda naquele tempo. Aí João diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Espírito é o cara que chegava lá. Em que espírito esse cara veio pregar na casa de vocês? Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Jesus não disse isso, então João está repetindo o que Jesus disse. Provai os espíritos. Que espírito está nesse camarada aí? O que ele está falando é iluminado pelo Espírito de Cristo? Ou seja, ele está falando o que Cristo ensinou? Não, então ele não é de Cristo. Na ocasião aqui, havia camaradas lá ensinando que Jesus não veio na carne coisa nenhuma, era só uma aparência. Ora, esse ensino joga por terra a sua morte na cruz. Ele não tinha culpa, ele não morreu na cruz. Tudo foi uma aparência. Se ele não morreu na cruz, ele também não ressuscitou. Tudo foi uma aparência. Não, essa era a heresia que era ensinada na época. É por isso que ele diz, aquele que confessa que Jesus veio na carne, esse é de Deus. O que não confessa, esse não é de Deus. Era essa a heresia da época. É a mesma de sempre, só muda a roupagem. Então, irmão, nós temos que tomar muito cuidado. Temos que saber dessas coisas todas para ficar atentos, para aplicar o padrão pessoal de Deus nas nossas vidas. Nós temos que tomar muito cuidado. Em todas as lições, vocês estão lembrados, em todas as lições, em todas as aulas, nós chamamos a atenção para a importância vital do discipulado na vida de cada irmão. O discipulado é feito para a igreja, mas é cada um que vai receber esse ensinamento, de cada um dos eleitos, a fim de que, como exorta o Senhor Jesus e os seus apóstolos, saibamos discernir a verdade sobre qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mateus 5,48, o Senhor Jesus repete que vontade é essa? É o que está lá: sede santos como eu sou santo. Jesus usou a palavra perfeito. Sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Não é? Em Efésios 5, 15 a 17, que foi o nosso textuário, nós vemos aqui o homem de Deus dizendo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas, conjunção coordenativa adversativa, ao contrário de vos tornar insensatos e dando ouvido a todo no mundo, procurai compreender qual a vontade do Senhor. Discipulado. Teoria, prática, teoria, prática, teoria e prática, enquanto de glória em glória nos tornamos a semelhança de Cristo, como Paulo diz em Coríntios. Né? Então, irmão, nós temos que tomar muito cuidado. 1 Tessalonicenses 4,3, o apóstolo, chamando a atenção dos irmãos para a prostituição que existia naquela época, era mais ou menos cultural, ele disse: o que Deus quer de vocês é a vossa santificação, é a vossa santidade, que vos abstenhais da prostituição. Né? E 1 Pedro 1, 14, 16, para a gente concluir com esse versículo aqui, 1 Pedro 1, 14, 16. 14 a 16. Como filhos da obediência. Lembra? Fé. A palavra fé, seu escopo geral, é a revelação que recebemos do Senhor.
o crescimento no conhecimento dessa revelação e a fé prática, e a prática das boas obras de acordo com esse conhecimento. Esse é o escopo geral de fé. Então ele diz aqui, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Lembra de Paulo 12, 1, 2? Transformai-vos, não vos conformeis com o presente século. A mesma coisa o homem está dizendo aqui. Não vos amoldeis. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmo em todo o vosso procedimento. Sede santos, porque eu sou santo. Está escrito, ele citou exatamente aqui, não é? Levítico. Porque está escrito, sede santo, ele citou Levítico, como eu sou santo. Então, irmãos, é isso que Deus, o padrão de Deus para a nossa vida, nós podemos esse padrão aplicar, esse padrão de Deus, a aplicação do padrão de Deus em nossas vidas. Paulo ensinando aos Efésios, ele chega a fazer de forma metafórica, ele estava lá vendo um soldado, provavelmente ele estava com uma corrente, algemado, sei lá o que. Na época era aquele negócio do tornozelo, um grilhão, um tornozelo de ferro com a corrente acorrentado a um soldado junto com ele para evitar que de alguma forma fugisse. Muito bem, então ele chega a olhar aquele soldado paramentado e aplicar a armadura do Espírito. Tem lá em Efésios 6. A gente pode até trabalhar cada um item daquele também para mostrar como é que eu vou lutar, como é que eu vou aplicar esse padrão de Deus na minha vida contra o mundo. Paulo ensina. E em Efésios ele chega a colocar essa metáfora da armadura do Espírito. Né? O capacete, ele fala do capacete, o que é esse capacete do soldado lá que ele viu, como é, o que é que ele faz no soldado e o que é que ele faz na gente, obviamente que ele traz tudo para o lado espiritual, né? A couraça da justiça, como é que isso funciona no soldado e como é que isso deve funcionar na gente, o cinto que segura a espada e segura um punhal, outras coisas que ele precisa, né? A espada, que é a palavra, nós vamos ver tudo isso, aí se for o caso, a espada, e por fim, as sandálias, o calçado, o coturno, no nosso caso aqui, nós podemos verificar isso para a gente saber qual é a arma que Deus nos dá para que a gente vença esse mundo. Obviamente é o ensinamento. No fim das contas é o ensinamento, é o discipulado. Tá certo, meus irmãos? Então, que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos vocês e um beijão.